E aí, família, dessa vez estou aqui sozinho para falar de um assunto um pouco estranho, porque eu não esperava isso. Eu vi que saiu recentemente na internet aí um bafafá, sabe, uma doideira de vários canais relacionados ao mundo dos animes e tal, falando sobre isso. E eu falei, meu, eu preciso ver o que que é. Como sempre, eu atrasado aqui no canal para postar os vídeos, mas estamos aí. Aparentemente a Record falou sobre animes em si. Então vamos ver, vamos reagir a esse vídeo aí, vamos ver a opinião. Aparentemente o assunto mais badalado nessa reportagem foi o Death Note. Então vamos ver o que eles têm a dizer aí, vamos ver o que é que eles falaram. Então bora. Agora um alerta importante para você que é pai de criança ou de adolescente. Os perigos da exposição a conteúdos violentos, como séries e até desenhos animados. Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva, mas que trazem cenas de violência explícita, capazes de chocar até um adulto e provocar sérios danos à saúde mental. Por isso, Vamos por parte. Realmente tem muito anime que tem uma. Por ser anime, é desenho, ele tem às vezes um tom meio infantil assim na capa, só que o conteúdo não é. Por isso que existe a classificação indicativa, rapaziada. É uma coisa, você vai ver uma novela, sei lá, um filme, um cinema, tem uma classificação indicativa. Você vai levar teu filho de 4 anos para ver? Você não vai levar teu filho de 4 anos para ver. Vamos continuar, senão aí já vi que eu vou pausar muito esse vídeo. a gente pergunta, você sabe exatamente o que os seus filhos andam assistindo quando passam horas? Mais uma coisa, realmente, não, isso eles estão certos. Você realmente sabe o que seus filhos, você pai, você mãe, você sabe o que seus filhos andam assistindo? Os pais, eles são os responsáveis pelo filho, não o mundo. O mundo não tem que se adequar ao seu filho, você tem que educar o seu filho, você tem que ensinar para ele. Você, o pai e a mãe, é quem educa, é quem cuida, é quem ensina, corrige, é quem estrutura o filho para a vida, entendeu? E aí você pega e quer, pelo que aparentemente o bafafá que deu aí de vários canais está fazendo vídeo aí, quer dizer que com certeza tentaram cancelar o anime, né? Principalmente o Death Note aqui, que já tá para ver que a capa ali atrás do repórter ali é o Death Note. E Death Note não é um anime pra criança, rapaziada. Pelo amor de Deus, é questão de pensar. Eu não vou lembrar agora a classificação indicativa do Death Note, mas com certeza é 16+, não tem como. Entendeu? Não vai deixar uma criança assistir. O pai tem que saber o que o filho assiste. O pai tem que estar em cima. Sabe o que acontece? É que às vezes os pais eles não querem ficar 24 horas. Lógico, nem tem como. Mas ficar o tempo todo querendo ver, que deixa essa criança com o celular na mão, não sabe o que a criança está assistindo. A culpa é de quem? É da criança? É dos pais. A culpa é dos pais que não prestam atenção. Primeiro a criança não devia nem estar com o celular na mão. Uma criança de 4 anos, com 4 anos eu tava, sei lá, batendo card, eu tava, sei lá, comendo areia, não lembro. Meu, pelo amor de Deus, né? Vamos continuar. Horas trancados no quarto? Um caderno diferente de qualquer outro. Inclusive esse filme da Netflix eu não vi e eu tô ligado que todo mundo fala que é uma merda. Poderes Até hoje eu não vi esse filme. surpreendentes a quem o encontra. Escreva o nome e veja o que acontece. É só escrever o nome de uma pessoa que ela morre. Um crime. Este é o enredo da série ficcional Death Note, traduzida como Caderno da Morte. Uma produção japonesa baseada numa coleção de mangás, como são chamadas as histórias em quadrinhos no Japão. Tem um anime, tem a série, tem filme, tem tudo. É todo um nicho de mercado do Death Note. Anime Death é a Note. pronúncia abreviada de animação. Death Note. Só queria pontuar isso. Achei curioso. Death Note. No Ocidente, o termo passou a se referir apenas às Pera, animações japonesas. para. Olha a reportagem que eles fazem e olha os animes que eles colocam. É óbvio. Não é pra criança, cara. Desde quando Shingeki no Kyojin e Tokyo Ghoul é pra criança. Shingeki no Kyojin é como se ele fosse... Lógico, tem os titãs, né? Tudo bem. Que são monstros gigantes. Não tem nada a ver com a vida real em si. Mas é basicamente militarismo. É como se fosse um filme de guerra. É gente indo pra guerra, de vez humanos normais contra monstros gigantes, mas é humanos indo pra guerra, entendeu? Lutando e morrendo. E aí vai usar isso como argumento de que não é pra criança. E não é, a classificação indicativa não é pra criança. E aí Tokyo Ghoul, pelo amor de Deus, gente.
Sabe? É umas coisas que às vezes não entram na minha cabeça. Cara, vamos continuar. Japonesas. Tô acreditando no que eu tô vendo. São 37 episódios do anime Death Note, com indicações etárias que variam entre 16 e 18 anos, Aí, mas que se tornaram 16 e comuns 18. nas telas de crianças e A adolescentes. culpa é dos pais. A culpa é dos Realmente pais, não é cara. para o público infanto-juvenil, Jura? mas as crianças, adolescentes no Brasil adotaram essa série com o mesmo entusiasmo que elas adotaram. Porque os a pais não série estão de passado olho. recente. Ou às vezes os pais até deixam. Aí a culpa é de nossa quem? cultura vem do anime? abraçando a morte e a violência cada vez mais frequentemente. É o interesse de uma indústria que lucra bilhões com o estado do cérebro de angústia, medo, solidão e ansiedade. O sucesso da série a levou às prateleiras das lojas, onde é fácil encontrar a Engraçado que venda. aqui eles estão falando sobre os animes violentos e tal, e aí eles já partiram para uma outra premissa. Olha o que eles estão tentando fazer. Eles partiram para uma outra premissa, tentando colocar agora a humanidade na questão psicológica, na questão social. Ó a manipulação ali para tentar te mostrar que anime é algo ruim, que anime é algo que te faz mal. Porque como se um filme de guerra que mostra pessoas sendo decepadas no meio da guerra, por exemplo, aquele filme que o Andrew Garfield fez, como é que é? Até o Último Sobrevivente, alguma coisa, não lembro agora. Não lembro agora o nome, mas é aquele que ele é um médico, que ele não quer tocar em arma. Pô, inclusive a mensagem muito legal desse filme, a mensagem muito bonita dele não querer tocar em arma, ele querer seguir a fé dele. E ele sempre, baseado em fatos reais, né? E ele querer sempre salvar, ajudar as pessoas no meio da guerra lá. E lá mostra braços decepados, mostra a galera perdendo a perna, porque é um filme de guerra. E aí você para e pensa, vai deixar uma criança assistir um filme desse? Não vai! A classificação indicativa do filme não é para criança, entendeu? É questão de você saber regular, é você ter responsabilidade de saber o que o seu filho ou filha assiste ou não. A responsabilidade é do seu pai e da sua mãe, de educar, é do pai e da mãe de educar o filho. A indústria não vai ficar se remodelando por causa das crianças. A questão é o pai e a mãe ser responsável para fazer assim, não, isso aqui pode assistir, isso aqui não pode assistir. Pronto. Simples. O Caderno da Morte. Se o seu filho consegue encontrar na papelaria um caderno do Death Note, é porque ele está ali para ser consumido mesmo. Vai ser difícil explicar para o seu filho que aquilo é impróprio para ele. A Ana Beatriz, de 12 anos, nunca assistiu a série, mas conheceu uma colega da mesma idade que tinha um caderno desse tipo. Ela só falava assim como todo tipo de conteúdo e produto que faz sucesso no mundo, na vida, acaba virando alvo de empresas fazerem produtos para vender essa marca. É algo simples. Assim como tem vezes que você vai no McDonald's e tem um McLanche feliz com um brinquedo, um brinde. Vamos supor, o Super Mario, porque os jogos do Mario sempre fizeram muito sucesso. Assim como o Death Note fez muito sucesso, venderam coisas relacionadas ao anime. Entendeu? É simples, é básico. Agora, não é porque a pessoa tem um caderno daquele ali que ela se torna automaticamente uma pessoa ruim. Pelo amor de Deus, gente. A gente assiste uma ficção. Não quer dizer que eu vou pegar o caderno e vou botar o nome de qualquer um ali e vai acontecer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Dessa pessoa e, queria que essa pessoa se desse mal. Assim. Os pais só ficaram sabendo dessa história porque o diálogo aqui, tanto com a Ana quanto com a caçula, a Rafaela, de 9 anos, é permanente. Com isso, a gente acaba criando um senso crítico delas mesmas, de poderem avaliar o que é bom e o que não é para elas, né? Gente, desde quando criança tem senso crítico para avaliar o que é bom e o que não é, pelo amor de Deus? Concordo que você não... como é que eu posso dizer? Concordo que tem jovens que têm uma mente mais evoluída, inclusive as mulheres evoluem muito mais rápido do que o homem, né? Mas não tem essa. A criança não tem o senso crítico de um adulto já com a cabeça, com o cérebro formado, com a vida formada,
com um senso crítico de muita coisa que já viu e já vivenciou. Pelo amor de Deus, você vai deixar uma criança de 4 anos, uma criança de 5, 6 anos que seja, olhar e falar assim, isso aqui parece bastante adequado para eu assistir. E aí é um filme de, sei lá, Sexta-feira 13, pelo amor de Deus. É o Jason lá, um monstro sobrenatural, matando um monte de gente com facão e outros sei lá, machado, tudo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, é cada coisa. A TV aqui no Quarto das Meninas é uma novidade recente, tem mais ou menos 3 meses. Mas nem por isso está tudo liberado. O conteúdo é sempre aprovado previamente pelos pais. Isso. E mesmo o momento de assistir também precisa ser negociado. Elas perguntam sempre. Tá certo. Posso assistir? Tá no horário, né? O que você vai assistir? Aí elas falam. Isso aí, educação, ensinamento. Isso. Em muitas famílias, os pais não conseguem acompanhar assim tão de perto os conteúdos consumidos pelos filhos. Foi assim que uma mãe desavisada comprou o caderno para a filha, de 12 anos. Depois, mas aí comprou sem saber também do que era, aí também a culpa, pelo amor de Deus, é do pai e da mãe, né? Realmente não tem como o pai e a mãe às vezes estar 24 horas ali do lado do filho, porque precisa trabalhar, precisa sustentar a família. Tudo bem, isso é o óbvio da vida, né? Mas pessoal, por favor, isso é algo básico. Comprar algo pra mim? Tá bom, o que é isso? Não, é tal coisa, não sei o que é. Pô, vamos procurar pelo menos saber o que é que você tá comprando. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas mesmo assim é só um caderno, gente, não acontece nada, cara. Dezenas de nomes escritos nas páginas do Death Note. O mais assustador para a mãe foi ver o próprio nome ali. Ela levou a filha para comprar o caderno, não sabendo do que se tratava. É uma menina super capaz, super inteligente, porém também cheia de conflitos, né? A ponto de ter que passar por psicólogo, passar... Peraí, aí eu achei um pouquinho bizarro. Tá, vamos lá. Aqui eu até achei... Beleza, aqui eu achei meio estranho. A filha colocou o nome da própria mãe, tudo bem. Não vai acontecer nada, óbvio, não vai acontecer nada. Mas é um baque, porque quando a pessoa descobre o que é relacionado àquele produto que ela comprou, que é um bagulho de um anime, que independente se é anime ou não, podia ser filme, série, o que fosse. É relacionado a algo que, sabendo na história do contexto daquele filme, série, anime, o que fosse, da ficção, você colocasse o nome ali, morreria e tal, por causa do personagem lá que acaba virando lunático, tudo bem. Mas realmente eu entendo que aí seria um bug. Tipo, por que minha filha colocaria meu nome aqui? Pode ser por brincadeira, pode ser por... Tudo bem, eu entendi o bug. Só que aí aqui, eu já tava ficando meio... aí eu realmente eu ia concordar. Só que aí que o rapaz aqui falou, né? Que a menina é uma criança que precisa ela já tem que passar por acompanhamento psicológico, não sei o quê, por causa de alguma coisa. É o que deu pra perceber aqui. Deixa eu até finalizar. Por tratamento psiquiátrico. Ou seja, ela já tem alguma coisa, algum problema subdesenvolvido ali. Então aí eu já ia concordar, mas aí já tira a culpa do negócio. Não foi o caderno culpado ali da situação constrangedora, do baque ali, de ter visto o nome escrito ali. E sim, a menina já não... Entendeu? A criança ela já tem algum certo distúrbio, né? Já que ela precisa de psicólogo e psiquiatra. É algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser visto, né? Pelos profissionais e pelos próprios pais. A mãe pediu ajuda ao grupo Força Teen Universal, destinado aos pré-adolescentes com idade entre 11 e 14 anos e coordenado por Valber e Patrícia. A primeira reação foi querer devolver a guarda para o pai. Então nós conversamos, aconselhamos, se perto já está ruim, imagina longe. Ela necessita de você. E o que mais me preocupa é que não há nenhum tipo de restrição ao consumo desse tipo de produto, né? O caderno é vendido livremente na internet e até em grandes lojas de brinquedos infantis. Se os pais não estiverem atentos ao que o filho está assistindo, ele vai assistir. E ele vai querer adquirir o livro. Isso vai virar uma grande brincadeira. Mas o produto é para uma brincadeira, porque não é real, gente. Não é verdade. Não acontece nada quando você escreve alguma coisa naquilo ali. Aquilo ali é simplesmente um caderno normal.
O anime ele mostra a história de um personagem que recebe esse livro de um deus da morte. Primeiro que já começa por aí. Aquele deus da morte ali, igualzinho tá no anime ali, pelo amor de Deus. Aquilo ali não existe. Não existe, gente. Pelo menos acho que não daquela maneira ali. Eu já não sei, né? Aí já é coisa de espiritual. Mas, por favor. Aí ele escreve os nomes lá e ele consegue programar quando a pessoa vai morrer, como tal. Ele quer se livrar dos bandidos. Já começa por aí. Primeiro, no começo do anime, ele quer se livrar dos bandidos. Até ali você entende o ponto de vista do cara. Mas ainda assim, se você parar pra ver, a maioria, creio eu, a maioria, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal reagindo a músicas do Death Note, e eu sempre falei isso, a minha torcida no anime sempre foi pro L, cara. O L é simplesmente... Isso mostra como o povo, a maioria das pessoas está mais do lado da justiça, porque o anime ele debate o que é justiça. Eles colocam numa balança e tentam ver qual lado é o certo. É algo que te faz pensar, entendeu? Por isso que não é para... Já começa por aí que não é para criança. Mas eu acho muito interessante porque a maioria das pessoas está do lado do L. Isso é legal. Mostra que o que o cara tá fazendo lá, muitos não aprovam, entendeu? Mas enfim, porque também o cara ele começa com o ideal de querer só acabar com os bandidos, acabar com a criminalidade, mas ele acaba... o poder sobe a cabeça. Assim como na vida real, muitas pessoas que ganham poder, né? Mas aí... não poder igual ficção, poder real mesmo, de, sei lá, status, dinheiro e tal, mudam sua perspectiva após ganhar esse poder. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Lembrando, não é real, rapaz, isso não acontece, o caderno não tem culpa nenhuma. Uma grande brincadeira de escrever nome de pessoas e dizer como elas devem morrer. Essa é a brincadeira. Isso é muito grave. Os pais devem conversar com seus filhos e ver, sobre esse item, ensinar. E a responsabilidade de quem comercializa. Mas o item não tem culpa de nada disso aí. Fazendo uma pesquisa rápida, você percebe que não foi nenhuma grande editora que está vinculando isso. A multa para a exibição de material sem classificação indicativa pode chegar a 100 salários mínimos. Mas tem classificação indicativa, não tem? Não falou no começo? A indicação etária vale apenas para obras audiovisuais. Ela não se aplica à venda de brinquedos ou outros produtos relacionados ao conteúdo dessas obras. Recentemente assinamos uma portaria conjunta com a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, e demos o primeiro passo para a construção de uma política nacional de qualificação de conteúdo para crianças e adolescentes. Não cabe ao Estado determinar isso virou uma bola de neve, acessar velho. ou assistir. As informações da classificação indicativa até deputado jamais substituirão a efetiva participação dos pais e responsáveis, mas serve como apoio para que a família esteja informada e tome decisões sobre liberar ou não o conteúdo aos filhos. O deputado estadual por São Paulo, Altair Moraes, do Partido Republicanos, criou um projeto de lei para obrigar os fabricantes a especificarem a classificação etária desse tipo de produto. E colocar uma tarja dizendo no produto eu não sei se tem a classificação, tudo bem. Mas... E que venha lacrado, para que os pais tenham acesso a isso. O deputado também acionou outros órgãos para que o problema seja analisado. Ele ainda aguarda a resposta. A gente levou essa demanda ao Ministério Público Federal. Levamos eles querem privar o produto, cara, um produto. Falamos também com a Secretaria Nacional de Direito da Criança bizarro, cara, e do Adolescente. Ao redor do mundo, a franquia Death Note inspirou incidentes da vida real. Na China, o anime foi proibido nas maiores cidades do país, depois que crianças fabricaram seus próprios cadernos da morte, onde escreviam os nomes de colegas de sala, professores e inimigos que gostariam de ver mortos. No Japão, um professor foi punido por ameaçar escrever os nomes dos alunos em um caderno Death Note. Na Rússia, a justiça proibiu alguns sites... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Onde escreviam os nomes de colegas de sala, professores e inimigos que gostariam de ver mortos. Eu quero ver se é isso. No Japão, um professor foi punido por ameaçar escrever os nomes dos alunos em um caderno Death Note. É isso mesmo que eu vi. O professor ele foi punido por ameaçar
A não ser que ele ameaçou com algo que realmente fosse fazer algo ruim, fosse real, eu até entenderia. Agora eu vou ameaçar, vou escrever seu nome nesse caderno aqui que não vai acontecer nada porque isso aqui não existe. Vamos lá. Eu não estava nem sabendo dessa história aqui porque eu não fico muito a fundo nessas coisas. Trouxeram assunto até do Japão, da China. Caraca, cara. Caraca. E se acontecer algum problema lá por causa do bagulho, é o produto, gente. O caderno não faz nada, o caderno não faz nada. Aí é o ser humano que está fazendo. É complicado. É complicado. É que nem, por exemplo, uma arma na mão de qualquer pessoa, um policial, um militar do exército, enfim. A arma, dizem que a arma mata, né? Certo. Mas que se você tem a arma lá, deixa a arma sozinha lá. Ela vai atirar em alguém? Ela vai matar alguém? Não vai. Quem puxa o gatilho é um ser humano. Então é o ponto. Já começa por aí. Mas vamos lá. Eu entendi a punição porque, tipo assim, foi algo meio, tipo, mostrando que ele tem algum ódio, sei lá, genuíno por aqueles alunos. Mas pode ser tanta coisa. Os alunos, às vezes, podem ser uns encapetados ali, que, pelo amor de Deus, mas não é motivo pra você ficar, tipo, falando algo desse tipo. Mas não vai acontecer nada, gente, se escrever o nome do bagulho do caderno. É um caderno normal. Pelo amor de Deus. Agora, se eram crianças, a criança pode realmente ter uma imaginação muito mais fértil, e aí acaba imaginando que é real, que não sei o quê. Mas primeiro que a criança, se tiver os pais que estão ali regulando, ensinando e podando o que deve assistir ou não, primeiro que a criança não deveria nem conhecer o Death Note. Mas no Japão também, né, a sede dos animes... A justiça proibiu alguns sites de exibirem o anime, por ser potencialmente perigoso para as crianças. A campanha dos pais russos começou em 2013, depois do suicídio de uma menina de 15 anos que era fã da produção. Mas aí é um assunto complicado, uma questão dessa, né? Porque assim, aí tem que ver tudo que pode ter levado a esse acontecimento. Resultar esse acontecimento só ao anime, só a produção lá do produto, do conteúdo, é muita falta de tato na hora de falar, cara, de responsabilidade. Porque falar uma coisa sem você ter noção do que pode ter desencadeado, levado a esse acontecimento, é algo com certeza muito errado. Pode ter sido tantas coisas, problemas pessoais, problemas de relacionamentos, problemas de psicológicos, problemas de autoestima, problemas de bullying, pode ser tanta coisa, mas não, querem relacionar esse acontecimento desse problema o anime em si. Pode ter acontecido com pode, acontece de tudo nesse mundo, nessa vida, mas é que eu não sei da história a fundo, eu estou vendo agora na reportagem isso aqui, eles estão falando aparentemente bem superficialmente, eles estão falando, mas não sei a fundo, pode ser que já tenha respondido que realmente foi por causa do negócio, por causa do anime e tal, mas se não, ainda até hoje não foi respondido, não tem uma resposta clara do que foi, relacionar ao anime, não tem nada a ver, rapaziada. Nos Estados Unidos, vários alunos já foram expulsos de escolas por causa da série. Em uma escola de Ohio, uma estudante foi detida por policiais e suspensa por 3 dias por ter escrito em um Death Note os nomes de alguns colegas. Em uma escola da Geórgia, um caderno com vários nomes de alunos foi encontrado escondido no banheiro e provocou um alerta sobre o risco de um massacre. Na Bélgica, um crime bárbaro foi inspirado no mangá. Caraca, 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo junto com bilhetes que diziam: "Eu sou Kira. Kira." Pô, mas aí sim. E aí, esse bagulho aqui, o bagulho do livro no meio do banheiro lá, realmente pode ter sido simplesmente
mas sabe, aquela brincadeira de mau gosto ridícula de querer fazer piada e o caos. É criança sendo arteira, cara. Isso é o óbvio. Mas assim, rapaziada, esse lance eles esquartejarem e tal, colocar nesse pedaço, deixar esses bilhetes, aí já não é culpa do anime, cara. Aí a pessoa, o ser humano, ele tem um problema mental, ele tem algum distúrbio, claramente. Porque isso não é algo que uma pessoa julgaria na nossa realidade normal. Vamos fatiar, vamos cortar um ser humano e vamos deixar bilhete do anime. Resultado. É uma coisa, você a La Casa de Papel e começar a fazer o que a La Casa de Papel mostra. Vamos assaltar um banco aqui, vamos matar pessoas e vamos achar e vamos deixar bilhete falando aquela Casa de Papel, sei lá, alguma coisa assim. Tem nada a ver, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Aí a culpa seria da La Casa de Papel? Não, a culpa é do ser humano que tem uma mente deturpada. É o apelido do personagem principal de Death Note. O João Lucas, de 12 anos, descobriu a série numa conversa entre amigos. Eles estavam comentando entre eles, aí eu perguntei mais sobre a série. Aí eles me contaram sobre a série. Falei, não vai assistir, vamos tirar. Eu sempre dou uma olhada, peço pra Simples. ver. Mas eles sempre assim... Não vai assistir, ponto. Hoje não tem jeito, né? Os pais têm que ser responsáveis digital, é telefone, pra mostrar o que o filho assiste ou não. Aula online, Acabou. então... Mas a regra nossa, assim, a principal regra é essa, não deixar sozinho. Sempre com a gente. Isso aí. Este psicoterapeuta diz que esse tipo de conteúdo sequer é indicado para adultos. Na minha opinião, muito claramente, isso é um lixo tóxico. Isso é a incivilidade, a desumanização ali consagrada como algo legal. Então existe sim uma diferença entre passatempo e mata-tempo. Passatempo é aquilo que faz o tempo passar de forma agradável, edificante. Mata-tempo é aquilo que de alguma forma me faz sentir que a vida não tem sentido. Esta psicóloga Legal, explica que porque o cérebro mostrar de filmes crianças de e guerra até na mesmo de televisão adolescentes aberta, ainda não tranquilo. é maduro o suficiente para lidar com esse tipo de conteúdo. Ela vai processar isso não pelo córtex pré-frontal como um adulto, mas pela amígdala que está no cérebro primitivo e vai provocar essa dessensibilização. O resultado pode ser um modelo de comportamento na vida real permeado pelo conteúdo que veio da ficção. O cérebro digeriu aquele conteúdo por horas. Quando desliga, o cérebro entende que é o ambiente onde essa criança está inserida. Então ela começa a ver seus pares com desconfiança, ela fica em estado de alerta, o que pode contribuir para quadros de ansiedade, transtorno de pânico, que é essa distorção do pensamento nesse lugar, né, de paranoia e persecutoriedade. Existe vasta literatura científica mostrando que isso cria sim uma indiferença ao outro e a si mesmo. E isso é sério, está tirando esperança, está tirando civilidade e em muitos casos está tirando a vida de crianças e adolescentes. A psicóloga Cassiana Tardivo diz que o desenvolvimento das regiões do cérebro responsáveis pela autorregulação é concluído apenas entre 20 e 25 anos. Para além da proibição ou não, o que um educador, o que um professor pode fazer, o que um pai, uma mãe, é conversar com o filho e mostrar os malefícios. Ajudar o filho a ter autonomias para perceber as consequências do fazer ou não fazer. Nós precisamos óbvio cuidar a todo básico tempo, de qualquer a todo pai e mãe, custo, educar o e filho. entender que nós não temos E como até concentrado no momento prever na reportagem que eu queria ver o que eles iam Então, falar. nosso papel é protegê-las. Já falei até Porque, demais, de pausei fato, até se elas demais. estiverem expostas a isso, certamente a sua experiência vivencial vai ser marcada por um contexto de violência. Bom, é isso, rapaziada. Acabou o vídeo aqui. Ai, meu Deus do céu. Então, pessoal, não tem nem muito o que falar. Acho que eu já falei durante o vídeo inteiro, né? Pausando ali, comentando o que eu achei e né, as minhas opiniões. Eu achei muito... Cara, é uma coisa surreal, porque eu passei a minha vida toda vendo desenhos, vendo... Inclusive, quando eu era criança, eu assistia animes e eu nem sabia que era anime, nem sabia o que era anime. Fui descobrir muito tempo depois, acho que já de
de velho já praticamente. E simplesmente assim, os próprios desenhos americanos, inclusive, passavam mensagens, às vezes, que não eram para criança, e a criança assistia ali sem nem ter noção, entendeu? Aí você pega assim, você pega e quer comparar a vida real com a ficção. Não se pode fazer isso. Eu passei minha vida toda assistindo desenhos e nem por isso eu saí querendo ser, sei lá, um super-herói. Eu assisti Dragon Ball e eu não achei que eu ia gritar assim, ia sair um Ki. Coisa que criança imagina e faz brincadeira, é óbvio. Mas óbvio que depois de crescida você sabe que o bagulho não vai fazer isso aí. E que primeiro que criança tem coisa que criança não deveria nem estar assistindo. Os pais têm que educar, os pais têm que podar. Entendeu? A responsabilidade dos pais de fazer isso. Eu não assisti, sei lá, deixa eu ver um aqui. Dragon Ball. Eu não assisti Homem-Aranha achando que eu ia fazer assim, ia soltar teia e ia sair andando pelos prédios, entendeu? Pelo amor de Deus, é questão de um pouco de raciocínio, rapaziada. Mas assim, é interessante a reportagem para mostrar o lado que os pais eles têm que ser. Porque o que essa reportagem prova? Que os pais têm que podar as crianças, têm que ter responsabilidade de estar de olho e saber o que as crianças fazem, o que seus filhos fazem. Isso é o que a reportagem mostra. Agora, a parte de querer mostrar que a ficção é a culpada, se fosse assim, muito filme, muita série, muita novela, inclusive, que passa em televisão aberta, deveria ser algo que não deveria ser. Os próprios jornais. Se você ligar na hora do almoço no jornal, você vai ver que tá passando só desgrama naquela merda. Eu não falo a palavra lá porque eu não gosto de falar a palavra. Ensinamento da minha mãe, tá vendo? Ensinamento da minha mãe. Ela não gosta dessa palavra, então eu não falo. Então, de vez de falar com C cedilha o A, eu falo desgrama. Então, vamos lá. Mas, retornando aqui ao raciocínio. Se você ligar na hora do almoço na porcaria do jornal, você vai ver que vai estar passando um monte de desgrama, um monte de coisa ruim. E tá lá em TV aberta na hora do almoço, pra assistir com a família. E aí? Os pais têm que saber colocar o que é. Mas aí os pais vêm assim, mas é pra mostrar a realidade do mundo. Você tem que saber como o mundo tá lá fora, como é perigoso. Exatamente, o mundo é perigoso, tem que mostrar a realidade. Então se é assim com o jornal, por que não é assim como tantas outras coisas? Entendeu? É uma questão um pouco de raciocínio. Mas é isso aí, já me estendi demais, deu mais de meia hora de vídeo aqui. E é isso aí, rapaziada. Deixem suas opiniões aí, que eu faço questão de ler. Eu quero ver o que vocês concordam, o que vocês discordam de tudo isso aí. Achei bastante... Eu até gostei de reagir isso aqui, porque foi legal. Acho que é o primeiro vídeo aqui no canal que eu tô reagindo a algo que não é relacionado, sei lá, a música, a conteúdo nerd. Tipo assim, tem conteúdo nerd que mostra que tá falando de animes, só que é uma reportagem e eu tô dando minha opinião. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Então aí tá a minha opinião pra vocês, a minha visão pra vocês, e é isso. Então, falou!